Muito obrigado. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão aqui. Meu nome é Jânio Corrêa, sou aluno de doutorado do curso de Pediatria da Universidade de Pernambuco. Sou fisioterapeuta de formação, como o professor Ricardo falou, também pela Universidade de Pernambuco. Atualmente, sou orientando do professor Ricardo de Freitas Dias e também tenho como orientação o professor Mauro Barros e o professor Diego Vasconcelos, da Universidade de Pernambuco e da Universidade Católica da Austrália, respectivamente, e darei início à minha apresentação. Tá? Como o professor Ricardo já fez minha apresentação, agradeço. É justamente isso que falou, né? Sou graduando em fisioterapia, faço doutorado em pediatria e faço parte do grupo de estudos e pesquisa em promoção da saúde na adolescência e atuo atualmente como colaborador da Cochrane Brasil, da base de dados Pedro e também do software Mendeley. Eu quero começar a apresentação, né, fazendo uma reflexão para todos que estão aqui. Hoje trataremos do assunto busca nas bases de dados. Eu acredito que todos que estão aqui presentes nessa oficina realizaram em algum momento da sua vida alguma busca, seja no mecanismo mais básico que temos acesso, que é o Google, que praticamente realizamos buscas todos os dias, né, em vários horários, com distintos temas, podemos até falar assim. Então, eu quero trazer justamente esse conceito inicial do que é uma busca nas bases de dados. Acredito que muitos que estão aqui também já realizaram algum tipo de busca, seja na base de dados PubMed, da base de dados Embase, que é a maior base de dados do mundo. Então, para remetermos o conceito de busca, temos que primeiro elaborar algumas etapas essenciais para realizar essa busca. E a primeira etapa para realizarmos uma boa busca nas bases de dados é a elaboração de uma pergunta de pesquisa muito boa. E essa pergunta de pesquisa deve ser estruturada, segundo o manual da Cochrane, né, por meio de um padrão que chamamos comumente, né, de estratégia PICO, acrônimo PICO, entre outros. Acredito que vocês já tiveram contato com outros acrônimos, né, durante a graduação, vocês professores durante o mestrado, doutorado, como, por exemplo, o acrônimo PECO, né, o acrônimo SPIDER. Então, para realizarmos inicialmente uma busca nas bases de dados, precisamos ter muito claro o nosso objetivo de pesquisa e estruturar o nosso objetivo de pesquisa por meio destes acrônimos. Em seguida, iremos realmente buscar os descritores que possuem dentro desse acrônimo que definimos previamente e, por fim, realizamos uma busca nas bases de dados. Vocês podem até colocar aqui no chat, depois eu quero ver a resposta de vocês. Quais bases de dados vocês geralmente acessam? Google Scholar, PubMed, Embase? Por favor, coloca no chat que no final aqui da oficina eu quero saber. Então, a pergunta de pesquisa não só está atrelada à prática do pesquisador, mas também está atrelada a uma prática que o profissional que está na ponta da lança faz todos os dias. Então, possivelmente, se você é um profissional, você já teve contato com um paciente que fez perguntas com cunho de prognóstico, de intervenção, de experiência, de diagnóstico ou disposição, né? Então, por exemplo, se o paciente chega para você em um dia, num ambiente hospitalar, e te pergunta, doutor, quanto tempo é que eu vou ficar melhor dessa condição de saúde? Doutor, é, tal intervenção é melhor que a intervenção Y, por exemplo, né? Então, todos os dias, querendo ou não, a gente que é da área da saúde, de áreas afins, nós nos deparamos com perguntas que remetem a esses acrônimos que iremos discutir, perguntas que remetem a, de fato, uma pergunta que gira em torno de artigos científicos. E aqui eu trouxe como tema central, acredito que tem muitas pessoas aqui da área da educação física, fisioterapia,
Uma recente tecnologia, né, que foi implementada na área esportiva, que é o uso de botas pneumáticas. É uma tecnologia que tem uma pressão intermitente, ou seja, ela tem como objetivo diminuir o cansaço, depois de um treinamento, depois de uma atividade física. Como, por exemplo, acredito que esse jogador de basquete é o LeBron James, se eu não me engano, né? Que está utilizando essa ferramenta. Outra moça aqui está utilizando dentro de uma academia, parece. E aí, os noticiários já trazem essa ferramenta, né? Como uma ferramenta milagrosa que todos os treinadores, todos os doutores estão utilizando para a recuperação de atletas, né, como a melhor ferramenta possível no mercado. Mas será que se realmente isso acontece na prática? Será que realmente as evidências científicas embasam o uso dessa ferramenta para tal fim? Né? Então a gente já começa a perceber que esse conteúdo que eu irei trazer aqui para vocês não só se restringe aos pesquisadores para implementação e revisões sistemáticas, mas também para profissionais que querem, de fato, embasar a sua prática em evidências científicas. E realmente a gente só consegue, né, encontrar essas evidências científicas se realizarmos boas estratégias de buscas, realizar uma busca minuciosa nessas bases de dados presentes atualmente. E, claro, associado àquele recorte de jornal, vários pesquisadores já começaram a pesquisar sobre a utilização dessas botas pneumáticas, como, por exemplo, eu tenho artigos aqui de 2018, 2016, 2012, 2013, que falam da implementação dessa ferramenta como uma estratégia de intervenção, seja em atletas, em adultos. Né? Temos até resultados que se contradizem aqui nesses artigos científicos. Né? Então, o primeiro fala aqui que a compressão pneumática não melhora a recuperação do desempenho em ciclistas treinados. O segundo já fala que é um ensaio clínico randomizado e controlado de massagem com pressão pneumática para a recuperação de ultramaratona. Terceiro, a compressão pneumática intermitente das pernas melhora a recuperação muscular após exercícios excêntricos extenuantes. E por último, a atividade metabólica no reparo precoce do tendão pode ser aumentada pela compressão pneumática intermitente. Então vemos que somente uma busca rápida no PubMed, uma busca simples, visualizamos uma contradição, né, entre a utilização dessa bota pneumática para diferentes públicos com diferentes desfechos. O primeiro estudo aqui fala que não melhora, o quarto estudo já fala que melhora, né? Então, justamente o objetivo dessa aula é trazer para vocês o mecanismo que vocês deverão utilizar para buscar esses artigos científicos de forma bem certeira. E aí, eu trouxe o exemplo, né, da prática, lá o LeBron James utilizando a bota pneumática, outra moça utilizando na academia, e com toda certeza, com isso, vem os pesquisadores realmente tentando ficar ali na fronteira do conhecimento sobre aquela respectiva temática e utilizando-se da ciência para investigar os desfechos que trazem essa tecnologia para a saúde do atleta, para a saúde. Essa bota já foi até utilizada, né, para pessoas com problemas no sistema venoso. Então, o pesquisador começa a pensar, né, será que o uso da bota pneumática, de fato, ela é eficaz para atletas? Mas não se tem a resposta, né? Pode ter até alguma manchete no jornal, pode ter algum colega que utilizou e falou que é bom, mas será que os estudos científicos realmente trazem essa questão da melhora, trazem a recuperação do atleta ao utilizar essa ferramenta? E é de fato, seja o pesquisador ou seja o profissional, ele precisa recorrer às evidências científicas presentes nessas bases de dados. E aí, para iniciarmos o processo de construção de uma estratégia de busca para que no fim tenhamos a busca nas bases de dados, teremos que pensar em algumas perguntas norteadoras, que são perguntas que de fato irão nos levar a uma boa busca nas bases de dados.
A primeira pergunta que sempre devemos fazer é: qual a melhor descrição dos pacientes, dos participantes que eu estou cogitando estudar, né, seja por meio de uma revisão sistemática, ou os pacientes que eu estou planejando, hã, de fato, efetivar a realização daquela técnica. Então, a primeira pergunta é: qual a melhor descrição dos pacientes, da população ou do problema? E aí a gente tem que começar a pensar nas características principais da população de interesse, como idade, gênero, condição de saúde ou contexto específico. Então, se pensarmos naquele exemplo que eu dei na imagem anterior do atleta, né, a melhor descrição para aquela imagem é que a gente vai utilizar o atleta, né? Ou seja, qual a melhor descrição dos pacientes ou da população? Atletas, certo? E a segunda pergunta que teremos que fazer é: qual é a principal intervenção que eu estou considerando pesquisar? E aí a gente já começa a entrar em uma característica de intervenção, né? Pode ser um tratamento, pode ser uma prática clínica, uma exposição, um comportamento específico que você quer investigar. E aí, nessa explicação, verificamos até um contexto de exposição. Para vocês que pesquisam sobre fatores de exposição, né, aqui eu vou propor para vocês a implementação do acrônimo PICO, que acho que vocês já possuem conhecimento, né? Mas se você estuda com exposição, eh, esse item de intervenção poderá ser alterado para a exposição. A terceira pergunta: qual é a alternativa habitual ou principal para a intervenção proposta? E a gente tem que fazer uma pergunta se há uma prática, terapia ou controle comumente utilizado para comparar a intervenção proposta. E aí, por fim, a gente quer saber o que esperar do efeito da real interação entre intervenção e comparador. Ou seja, qual o resultado que essa intervenção causa naquela população, naqueles pacientes. O que você espera observar, né? Pode ser um efeito clínico, um resultado funcional, outra consequência mensurável. E aí vocês estão vendo aqui que essas quatro perguntas que norteamos aqui durante a apresentação, elas fazem parte do acrônimo PICO, ou estratégia PICO, que é tão citada na literatura científica, que muitas pessoas têm dúvida de como aplicar essas perguntas, de como chegar ao produto final da PICO. E com base nessas perguntas, com toda certeza, vocês chegarão bem rapidamente nessa estratégia. Feito isso, né, com base nas perguntas realizadas na estratégia PICO, a gente chega até o objetivo, a pergunta da pesquisa. No exemplo que eu dei anteriormente, né, já remetendo àquele exemplo, a gente pode fazer a seguinte pergunta: o uso de bota pneumática é eficaz na recuperação física de atletas após exercícios? Porque definimos que nossa população é de atletas amadores ou profissionais, né? A nossa intervenção será a bota pneumática. O comparador não está presente, né, dentro dessa estratégia PICO que eu relatei anteriormente, e o desfecho seria a recuperação após o exercício físico. E aí um ponto muito importante que muitas pessoas possuem dúvida é: Jânio, eu preciso utilizar todos os itens, completar todos os itens da estratégia PICO, da estratégia PECO, da estratégia SPIDER, por exemplo? Não necessariamente, tá? Muitas das vezes, até mesmo em revisões temáticas da Cochrane, vocês irão identificar que, por exemplo, o comparador não foi utilizado para compor a estratégia PICO, tá? Muitas vezes vocês virão, não foi utilizado desfecho durante a elaboração da estratégia PICO. Por que que é feito isso? Porque geralmente nas revisões sistemáticas optamos por ser mais conservadores, tá? Então a gente vai tentar pegar o maior número de estudos presentes na literatura científica. Então vamos pensar na prática. Por exemplo, se a gente tira aqui dessa estratégia PICO o nosso desfecho,
que é recuperação após o exercício, a gente vai identificar na literatura científica todos os estudos, né, que utilizaram ali a intervenção da bota pneumática por atletas, né, amadores ou profissionais. Então a gente faz uma busca mais abrangente. Agora, para os profissionais que estão aqui presentes, de fato a gente precisa fechar mais esse funil, né, e utilizar mais desses acrônimos da estratégia PICO para sermos mais certeiros, para ter realmente na prática um menor volume de estudos dentro dessas bases de dados. Tá? Então, essa é a principal diferença quando pensamos em revisão sistemática e a prática clínica. E depois de estruturarmos nossa pergunta de pesquisa por meio do acrônimo específico, seja o PICO, ou seja aquele que você está planejando utilizar na sua revisão sistemática, teremos que buscar os termos oficiais que estão contidos dentro da nossa estratégia PICO. Eu só vou retornar só para que vocês realmente frisem essa informação aí com vocês. Então, eu tenho como população atletas, como intervenção a bota pneumática e como desfecho a recuperação após o exercício. Nesse próximo passo, iremos buscar os termos padronizados na literatura científica para esses componentes aqui propostos, componentes da população, intervenção e desfecho. E aí a busca do vocabulário oficial, ela é feita geralmente por 3 sites, tá? O primeiro site que deveríamos buscar o vocabulário oficial é o site do Dex Mesh. É um site que foi desenvolvido pela Bireme. O sistema do Dex Mesh veio da ideia da plataforma Mesh, que é uma plataforma que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Então, esse é o sistema brasileiro que utilizamos para buscar o vocabulário oficial dos termos contidos na estratégia PICO. E aí o Dex, o Mesh, é um tesauro, é uma espécie de um dicionário multilingüe que foi desenvolvido como uma ferramenta de linguagem padrão para a busca de artigos científicos. E por que devemos buscar esses termos, ou comumente chamados de descritores, nessa plataforma e nas outras que eu irei mostrar mais para frente? Porque, de fato, ao utilizar esses termos, o vocabulário oficial, teremos certeza que iremos encontrar aqueles artigos científicos daquela determinada área. Imagina que um pesquisador vai querer buscar sobre atletas e ele não faz a busca nesse dicionário, como por exemplo o Dex e o Mesh. Corre grandes chances desse pesquisador de fato não encontrar o resultado que ele queria. Pode ser que ele encontre artigos de fato muito distantes daquela pergunta de pesquisa que ele tinha anteriormente. Então, essa ferramenta estrutura, por meio de um site, de fato, um dicionário com os termos oficiais para aqueles respectivos itens da estratégia PICO. E o mais bacana do Dex Mesh é que ele faz uma tradução simultânea dos termos, dos vocabulários oficiais para o inglês, espanhol, francês e português. Então, para você que está escutando agora, se você digitar atletas, de fato, em português, na base Dex, você já vai ter a tradução simultânea desse vocabulário oficial para o inglês, espanhol e francês. E esse recurso vai ser muito válido na nossa prática. É aqui só para que vocês vejam a dimensão dessa base, né? Essa base atualmente tem um total de 119.787 descritores em português. É claro que os termos em inglês vai ter bem mais quando comparado com as outras línguas, né? Porque a literatura científica já realmente trabalha mais no inglês. Tá? E aí, pensando no nosso acrônimo PICO, na nossa estratégia PICO, como é que deveremos buscar esses termos na base Dex Mesh? Iremos inserir, primeiro, a população de interesse da nossa pesquisa. Então,
É por isso que eu pedi para que vocês realmente gravassem aquela parte da minha estratégia Pico. Quem de fato era meu paciente na estratégia Pico? Para quem estava prestando atenção, já coloca aí no chat quem era a população-alvo da minha pergunta de pesquisa. De fato, eu determinei que a população-alvo seria os atletas, tá? E como é que eu confirmo na base DEX se de fato eu estou buscando o termo correto? Além de encontrarmos o termo respectivo na base, ela conta aqui com uma espécie de dicionário para definição desse respectivo termo. Olha aqui, indivíduos que possuem habilidades desenvolvidas, energia física e força, ou quem pratica esportes ou outras atividades físicas. Olha, já contém até definição. Será que de fato esse termo se adequa bem à sua estratégia de busca, à sua estratégia pico? Se de fato se enquadra, o próximo passo que vocês terão que fazer é copiar o descritor em inglês. Jânio, copiei aqui meu descritor em inglês a partir do DEX. Qual é o próximo passo? Copiou o descritor em inglês, vocês irão acessar, acredito que muita gente ainda usa, né, o bloco de notas do computador de vocês. Galera, precisa realmente ser o bloco de notas. A partir de agora, toda estratégia de buscas que vocês irão realizar, utilize um bloco de notas. Jônio, por que eu não posso utilizar o Word para colar esse respectivo termo que eu copiei sobre a minha população? Porque geralmente o Word, ele deforma um pouco os caracteres que a gente vai utilizar na nossa estratégia de busca. Então, o primeiro passo é buscar o termo, tá? Em ordem, né? Então, a minha ordem foi população, intervenção e desfecho. Aqui eu estou com minha população. Copio esse termo e insiro em um bloco de notas, o termo em inglês. O próximo passo será realizar tal procedimento com a minha intervenção. Qual foi a intervenção que eu tive como objeto de pesquisa? Eu cogitei anteriormente, né, que seriam as botas pneumáticas. E aí, ao inserir esse termo no DEX, eu tive um probleminha, né? Esse termo botas pneumáticas não é um termo, um vocabulário oficial. E aqui o DEX, ele não deixa muito livre para que você insira um termo e ele busque um termo que é parecido. Então, nesse caso, eu tive que colocar pneumática, que é um termo que eu entendi que seria mais próximo da ferramenta que eu estava procurando, e aí ele encontrou o vocabulário oficial para essa ferramenta. Essa ferramenta oficialmente é denominada dispositivos de compressão pneumática intermitente. E aí eu fui ler a definição dessa ferramenta. Ele fala aqui que são instrumentos que geralmente que geram fossas intermitentes, uniformes ou graduadas para facilitar o esvaziamento das veias e que de fato estava de acordo com a ferramenta que eu estava procurando. Então, o próximo passo para realizarmos é também copiar o termo em inglês e colar em um bloco de notas. E aí eu realizo o mesmo procedimento com o meu desfecho, né? O desfecho de interesse da minha pergunta de pesquisa era a recuperação após o exercício, né? Muito conhecida popularmente como recovery. E novamente eu li a nota de escopo para garantir que esse é o termo de interesse para minha pergunta de pesquisa. Notei que realmente era esse termo, e aí copiei esse respectivo termo em inglês e colei em um bloco de notas. Vocês irão guardar para a sua pergunta de pesquisa esses termos em um bloco de notas e irão usar esses termos em inglês nessa próxima plataforma. Jânio, eu já tenho proficiência em inglês, eu sei o termo que geralmente é utilizado em inglês. Eu já posso buscar esse termo nessa próxima plataforma que você irá mostrar, que é a base Mesh. Eu não recomendo, tá? Eu geralmente, mesmo com alguma experiência que eu tenho realizando essas buscas, sempre eu parto do zero, tá?
realizo a busca no Dex para identificar o termo em inglês e aí depois eu venho aqui para essa plataforma, o Mesh. Por que que a gente copia o termo em inglês? Porque agora iremos utilizar esse termo nessa base, que foi a primeira base, o primeiro dicionário de termos oficiais, tá, propostos pelo NIH, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, e é a biblioteca mais utilizada em nível mundial, né, porque essa biblioteca dá suporte para a realização das buscas nas bases de dados Medline e PubMed. E realmente essa base Mesh, ela somente aceita os termos padronizados em inglês. Por isso que copiamos e colamos esses termos aqui nessa base. Só para que vocês entendam, essa base contém cerca de 273.740 termos padronizados de diferentes áreas da saúde. Então, tenho certeza que o termo que você está cogitando pesquisar está contemplado nessa base. E como eu falei anteriormente, né, essa é a primeira base que foi disponibilizada para os pesquisadores. Ela foi iniciada em 1986. Inclusive, a base Dex Mesh foi embasada a partir dessa plataforma. Tá? Então, foi uma plataforma realmente mãe para os outros dicionários que vieram a seguir. E aí, realmente, vamos pegar aqueles termos copiados em inglês e iremos utilizar na plataforma Mesh. Então, o primeiro item do meu acrônimo PICO foram atletas, não é isso que a gente copiou o termo em inglês. Então, aqui no Mesh, eu irei colar o termo em inglês e vou clicar em buscar. E aí é muito importante que vocês utilizem um segundo bloco de notas, tá? Deixa aquele primeiro reservado somente para os termos de busca que estão em inglês e aí abre um segundo bloco de notas. Essa é a minha recomendação para que vocês não misturem os termos provindos do Dex e os termos provindos do Mesh. Então, em posse aqui dessa página, vocês irão copiar o termo central, tá? Aqui atletas, e os seus respectivos sinônimos. Essa listinha que tem aqui, Entry Terms, são sinônimos encontrados para o termo principal, que foi aqui atletas. Vocês devem copiar atletas e os seus respectivos sinônimos e colar em um bloco de notas. Ao lado, do lado direito, também vai ter essa caixinha, a Search Builder. Vocês também deverão acionar um mecanismo dessa caixinha para ter uma busca mais abrangente nas bases de dados. Cliquem sobre adicionar a Search Builder e aí vocês irão gerar esse código que fica o seu termo entre aspas e o termo mesh entre colchetes. Esse termo que está aqui entre aspas e colchetes deve ser copiado completamente e adicionado no topo da sua lista. Ou seja, antes mesmo do termo principal, atletas em inglês, vocês devem copiar e colar esse termo aqui dessa caixinha. É muito importante esse passo para que vocês tenham, de fato, uma busca mais sólida, certo? E aí realizamos o mesmo procedimento para os outros componentes da estratégia Pico. Então, eu tenho aqui a bota pneumática, encontrei o termo em inglês, tal como estava lá no Mesh, no Dex. Irei também copiar os termos sinônimos, cola também no bloco de notas, um pouquinho abaixo daqueles que vocês colaram sobre a população. E aí também vocês devem acionar esse mecanismo que tem no PubMed, no Mesh, para recuperar essa chave, tá? Que aqui vocês devem copiar sempre utilizando Ctrl+C, Ctrl+V, né? Como normalmente a gente faz, mas mantendo as aspas e esse termo que está aqui entre colchetes, o Mesh.
e vamos realizar também o mesmo procedimento aqui com o recovery, tá? Aqui, inicialmente, o bloco de notas de vocês vai estar vazio, sem nada, mas aí, ao realizar tal procedimento, vocês terão a seguinte visualização, né? Claro, com o termo de vocês. Aqui foi só um exemplo que eu trouxe. Então, lembra lá da minha pergunta de pesquisa. A minha população, atletas, correto? Então, eu copiei aquele termo contido na caixinha Search Builder, colei na primeira linha, tá? Sempre com as aspas e o colchete que vem logo em seguida. Copiei o termo principal e colei aqui e também fiz o mesmo procedimento com os termos sinônimos. Tal procedimento foi feito também com a intervenção e com o desfecho. Organize dessa forma, fica mais fácil para vocês trabalharem um pouquinho mais para frente, tá? Sempre deixando bem dividido. Eu coloquei aqui uma setinha para população, intervenção e desfecho, para facilitar no processo de busca que virá nas próximas etapas. Outro vocabulário oficial que teremos que utilizar é a plataforma Entry. Lembrando que o Mesh é utilizado para realizar as buscas no PubMed. Já o Entry é utilizado para a busca realizada na base de dados Embase. Jânio, eu posso utilizar os termos provindos, os termos que eu peguei agora há pouco no Mesh, na Embase? De forma alguma, tá, pessoal? Cada base de dados vai ter um vocabulário oficial e se vocês ficarem fazendo esse câmbio entre base de dados e entre termos buscados em outras bases, isso vai dar um certo conflito, tá? Vocês não terão todos os artigos que de fato poderiam ter na sua busca nas bases de dados. Então, o Entry Terms é um vocabulário que utilizamos para realizar a busca na base de dados Embase. Acredito que muitos que estão aqui já utilizaram alguma vez na vida a base de dados Embase. É uma base desenvolvida pela Elsevier, que é uma editora, né, que possui ferramentas, que também publica artigos científicos nos seus respectivos periódicos. E o Entry Terms, que é o vocabulário, a plataforma de vocabulário oficial da Embase, ele conta também com esse dicionário, esse vocabulário estruturado e controlado para as ciências biológicas. E aí, atualmente, o Entry Terms é ainda maior do que o Mesh, que é justamente a base mãe. Por que aconteceu isso? Porque a Embase é a maior base de dados do mundo. E aí, utilizando esses termos provindos aqui do Entry, a gente tem mais possibilidade de encontrar técnicas novas, ferramentas novas, porque ele é atualizado constantemente, muito mais do que o Mesh, tá? E aí, utilizando o Entry Terms para fazer a busca na base de dados Embase, você vai ter uma busca com maior precisão, com alta taxa de recuperação dos artigos daquela respectiva área. Mas cabe salientar que os descritores também aqui nessa base deverão ser inseridos em inglês e também copiados e colados em inglês, né? Então temos cerca aí, ó, de 685 termos ao total nessa base Entry. Então, com toda certeza vocês irão encontrar os termos da estratégia Pico de vocês. E aí, na base Entry, nós realizaremos um processo muito semelhante que realizamos anteriormente, tanto no Dex quanto no Mesh, tá? Vocês, como eu falei anteriormente, armazenaram aquele bloco de notas, né, com os termos provindos do Dex, copia aquele termo que veio provindo do Dex e cola aqui na base do Entry. Vocês irão verificar que ele vai encontrar o seu termo de pesquisa e seus respectivos sinônimos. É claro que modifica um pouquinho a interface, mas também é facilmente manipulável essa plataforma, tá? E aí, novamente, como fizemos anteriormente no Mesh, iremos copiar o termo principal, que aqui está como atleta, né? Tem uma pequena diferença lá do Mesh, né? Lá no Mesh estava atletas,
e aqui está no singular, atleta, e copiar também os seus respectivos sinônimos. Vocês irão copiar e colar no bloco de notas. Tal como no Mesh, também utilizaremos uma caixinha, né, uma caixinha que vai utilizar-se de um recurso para buscar mais artigos científicos sobre aquela respectiva área. Também fica ao lado direito da página, onde vocês inicialmente terão que clicar aqui em adicionar para a Query Builder, e aí, tal como no Mesh, vai aparecer um termozinho, que com travessão EXP. A primeira vez que eu vi também eu estranhei a utilizar essa base do Entry, né? Porque é um termo mais ou menos assim distante do que o termo principal que estamos cogitando pesquisar. Mas vocês devem copiar esse respectivo termo e colocar no topo da lista respectivo para aquele item da estratégia Pico que vocês estão utilizando. E deverão realizar o mesmo processo com a intervenção, né, copiando o termo principal, os seus respectivos sinônimos, acionando essa caixinha, copiando também, colando no bloco de notas, e esse processo também deverá ser realizado com o desfecho, certo? E aí, por fim, como é que fica o bloco de notas ao implementar todos esses termos? Fica dessa forma, tá? Claro que aqui na base intro ela gerou mais termos do que o mesh, então eu vou aproximar para que vocês vejam. Então, até mesmo em fins de comparação, vocês irão verificar que são termos até diferentes quando comparado aos termos gerados pela base mesh. Tá? Então, temos aqui os termos para a população, sempre com aquele termo que é gerado dentro daquela caixinha em primeiro lugar. Em seguida, tenho aqui o termo principal e seus respectivos sinônimos, seguido aqui para a minha intervenção e desfecho. Tá? Sempre muito organizado esse processo, porque iremos precisar dessa organização para as próximas etapas. Passado esse processo da busca dos termos oficiais, o próximo passo que iremos realizar é a união desses termos padronizados. Se vocês verem, né, está realmente em um formato de lista, né, um abaixo do outro, os termos sinônimos, dividido aqui por população, intervenção e desfecho. O próximo passo que iremos realizar é a união dos termos sinônimos e a interseção dos termos que são diferentes. E aí utilizamos os operadores booleanos para realizar essa união entre os termos buscados. Acredito que muitas pessoas utilizam esse recurso ao utilizar as bases de dados, mas aí eu vou passar como realmente deve ser feito na prática a união desses descritores. Muitas vezes eu já realizei esse processo de forma errada, tá? Em inúmeras bases de dados. Tem um formato correto da união desses descritores, como devemos agrupar esses descritores para que, de fato, vocês possuam bons resultados nas bases de dados. O operador booleano AND, tá? Ele deverá ser utilizado entre os termos diferentes. Então, vamos pensar na seguinte situação. Eu estou buscando, né, artigos sobre idosos, certo? E eu quero encontrar artigos que envolvam idosos que praticam exercício. Identificamos que são descritores distintos, né? Pessoa idosa e exercício. Como é que conseguimos unir esses dois termos para encontrar artigos que relatam o exercício em pessoas idosas? Utilizamos o recurso do operador booleano AND, porque ele encontra os documentos que contenham o assunto e outro, né? Ou seja, ele une os componentes do acrônimo PICO. Então, ele vai unir a população com a intervenção,
a intervenção com o comparador, para de fato encontrar os artigos que têm aquele assunto em comum. E aí ele faz justamente essa interseção dos termos de buscas, tá? E o operador booleano OR, que é muito também utilizado, mas de uma forma não tão bem adequada, não tão bem aplicada, é quando queremos encontrar os documentos, né, os artigos científicos que tenham um termo ou outro. Na prática, utilizamos o OR para juntar os descritores sinônimos. Vocês viram lá, nós temos uma lista imensa de termos sinônimos. Vamos dar um exemplo, por exemplo, se eu fosse buscar sobre idoso, verificaríamos que tem idoso, pessoa idosa, idosos, são termos sinônimos, correto? Nesse caso, vamos utilizar esse operador booleano para unir os termos sinônimos, ou seja, ele soma. E por que, na prática, utilizamos o operador booleano OR? Vamos supor aqui que o professor Ricardo ele publicou um artigo com o termo idoso, tá? E o professor Mauro ele publicou seu artigo com o termo pessoa idosa. Se não utilizarmos o operador booleano OR para unir idoso e pessoa idosa, nós não iremos localizar um desses artigos, correto? Por exemplo, se a gente só utiliza idoso, a gente só vai encontrar o artigo do professor Ricardo. E se utilizarmos somente pessoa idosa do professor Mauro? E aí queremos, com essa busca de revisões sistemáticas, obter um maior número de artigos científicos. Então, por isso, utilizamos o operador booleano OR entre os termos sinônimos. E ainda tem mais um operador booleano que ele é pouco utilizado, mas eu já vi seu uso em revisões sistemáticas da Cochrane, que é o operador booleano AND-NOT. Na prática, ele funciona da seguinte forma. Por exemplo, se a gente está cogitando buscar artigos científicos de idosos que praticam exercício físico, mas queremos encontrar somente aqueles idosos que não tenham, por exemplo, Parkinson. A gente vai utilizar na nossa estratégia de busca esse operador booleano NOT. Tá? Então, vai vir artigos de idosos que praticam atividade física, mas esses idosos não possuem Parkinson. Tá? Então, na prática, normalmente utilizamos o AND e o OR. As buscas nas bases de dados, como preconizado pela colaboração Cochrane, ela deve ser realizada de forma mandatória em 4 bases de dados para realizarmos uma revisão sistemática. Tá? Então, essas 4 bases de dados devem ser utilizadas ao realizar buscas nas bases de dados para uma revisão sistemática. Então, hoje eu irei apresentar 2 dessas bases, que são bases mandatórias para realizarmos as buscas, que é a base de dados PubMed e a base de dados Embase, mas também, nos próximos encontros, iremos tratar sobre a base de dados Cochrane e a base de dados Lilacs. E também a Cochrane recomenda para os pesquisadores que estão realizando uma pesquisa em uma área temática que envolva uma área específica, como, por exemplo, você está realizando uma revisão sistemática que envolve intervenção da fisioterapia. A Cochrane recomenda que você utilize uma base específica daquela área, como, por exemplo, da fisioterapia, a base de dados Pedro, para a área da educação física, o esportes discos. Então, na prática, se você está realizando uma revisão sistemática dentro de uma área específica, você precisa realizar a busca nessas 4 bases de dados mandatórias e mais a base de dados específica daquela respectiva área. Tá? Eu acredito que vocês conhecem muitas bases de dados da área de vocês. Caso vocês conheçam alguma base específica da sua área, coloca aqui no chat, eu quero dar uma olhadinha depois. Eu sei que tem da odontologia, da enfermagem, tem várias bases que vários profissionais utilizam para achar artigos das suas áreas, né? Mas em específico iremos tratar hoje da PubMed e Embase. E como é que fica a estratégia de busca do PubMed ao final, né? Primeiro buscamos elaborar o acrônimo PICO,
né, com nossa população, intervenção e desfecho, no nosso caso, certo? Sendo a população atletas, a intervenção, a bota pneumática e o desfecho, o recovery, né? O recuperação após o exercício. E como é que a gente faz para utilizar aqueles termos que buscamos nos dicionários mesh e entry? No caso do PubMed, iremos utilizar especificamente os termos provindos da base mesh. Tá? É muito importante que vocês não confundam nesse momento. Para a busca no PubMed, iremos utilizar os descritores provindos da base mesh. E aí, aquela lista que tínhamos anteriormente, ela já foi um pouco modificada, né? Vocês podem até estarem estranhando esse formato que eu coloquei aqui, mas é o formato, por exemplo, que a Cochrane adota. Se vocês forem em uma revisão sistemática da Cochrane, eles irão estruturar a estratégia de busca nesse formato. O que eu fiz aqui com aqueles termos que estavam em formato de lista? Fiz a união deles. Como é que eu fiz a união deles? Utilizando os operadores booleanos que eu acabei de comentar com vocês. Lembram lá que eu expliquei que o operador booleano OR, ele é utilizado para unir os termos sinônimos? Perfeito. Nesse caso, então, vamos pensar aqui nessa primeira linha, nessa primeira caixinha aqui. Visualizamos que os termos sinônimos estão intercalados, né, com o operador booleano OR, sempre na seguinte sequência. O primeiro termo, dou um espaço, insiro o operador booleano OR e outro espaço, para unir os termos sinônimos. E outro detalhezinho que eu implementei para formar minha estratégia de busca foi a utilização aqui dos parênteses. Vocês podem verificar aqui que todos os termos estão entre parênteses. A colaboração Cochrane ela é muito clara com relação à utilização dos parênteses. Muitas vezes, acredito que vocês podem ter utilizado as aspas para realizar as buscas nas bases de dados. E, de fato, vocês verificam que vem menos estudos, né? Mas, por regra, a Cochrane recomenda, e a própria base de dados PubMed recomenda que você utilize aqui esse símbolo para realmente dizer qual é aquele termo que está sendo pesquisado. Então, por conveniência, a PubMed ela relata que os termos compostos precisarão estar entre parênteses. Os termos compostos são aqueles descritores formados por duas ou mais palavras, como, por exemplo, aqui esse meu segundo, tá? Atletas profissionais, são duas palavras. Então, de forma obrigatória, teremos que utilizar aqui os parênteses. Para os termos simples, a base de dados PubMed e as outras bases, elas deixam como um optativo. Ou você pode utilizar ou não esses parênteses. Mas, para que eu não cometa nenhum erro ao utilizar esses parênteses, eu realmente utilizo para todos os termos, tá? E aqui na minha estratégia, eu já estou verificando que para o slide faltou aquele termo-chave contido na caixinha do Search Builder. Mas no meu bloco de notas já está contido esse termo do Search Builder. E aqui eu realizo tal processo com todos os componentes da minha estratégia Pico. Então, estão aqui os termos unidos por ORs, os sinônimos para o termo atletas, para aqui a bota de pressão intermitente e para o meu desfecho. E isso é feito no bloco de notas, tá? E aí, para os profissionais que aqui estão escutando, deveremos utilizar, né, a união dessas três linhas de pesquisa, utilizando o nosso desfecho durante a busca nas bases de dados. Para o profissional, é oportuno utilizar a população, intervenção, se tiver um comparador, e o desfecho, para que realmente ele encontre com mais precisão aqueles artigos que respondem à pergunta clínica que ele tem. Já para pesquisadores,
a gente tenta realizar uma busca mais abrangente, como eu falei no início, para tentar localizar um maior número de estudos. Então, vocês irão verificar aqui, primeiro, que para a identificação de cada componente da estratégia Pico, eu utilizo aqui um respectivo número. Por exemplo, aqui, hashtag 1, hashtag 2 e hashtag 3. Porque é dessa forma que a base de dados interpreta a sua estratégia. Vocês até poderão ver um pouquinho mais na frente como é que isso funciona na prática. E aqui eu identifico como é que eu quero unir essas linhas de pesquisa, esses campos de pesquisa. Então, aqui, olha, eu tenho a linha 1, 2 e 3, tá? Minha população, intervenção e desfecho. A minha quarta linha vai ser exclusivamente para utilizar o operador booleano AND. O operador booleano AND vai formar uma interseção entre essas respectivas linhas. Então, eu vou buscar artigos que relatem o uso de botas pneumáticas por atletas, que aqui nessa primeira estratégia, que tem como desfecho o recovery. E aqui nessa segunda estratégia, né, que é para revisões temáticas, os atletas que utilizam botas de pressão intermitente. E aqui no PubMed, nós iremos realizar isso na prática, mas com base nos resultados obtidos pela base de dados, que aqui no PubMed foram 66 resultados, iremos salvar esses resultados para a utilização em um software de referência, seja o Mendeley, o Ryan. Então, o passo para realizar o download dos artigos provenientes dessa base é o seguinte: no PubMed, vocês irão clicar aqui nesse ícone enviar para, e aqui vocês irão clicar em Citation Manager. Em seguida, ele vai perguntar se você quer enviar, quer fazer o download de todos os resultados da base. E aí você seleciona todos os resultados e criar arquivo. Feito isso, você já consegue fazer o download de todos os artigos dos resultados presentes no PubMed. E um detalhe muito importante que muitos pesquisadores esquecem, né, é acionar o lembrete daquela respectiva estratégia de busca. Por vezes, vocês terão que se atualizar sobre aquela respectiva área, até mesmo implementar algum artigo que seja lançado naquele ano, na sua revisão sistemática. Então, para sempre ficar atualizado dos artigos que são lançados sobre aquela respectiva temática, para implementação na sua prática clínica, ou para adicionar esse artigo na sua revisão sistemática, vocês deverão clicar aqui nessa função salvar, tá? E ele vai pedir para você colocar o seu e-mail, pede para você selecionar quais os artigos que ele vai te enviar, e aqui você vai completar esses campos para sempre receber os novos artigos sobre essa estratégia de busca que você acabou de fazer no PubMed. E a estratégia de busca da Embase, ela é muito semelhante, tá? Então, em posse da lista de descritores que está naquela lista, vocês irão realizar o mesmo processo, tá? Colocar os termos entre parênteses, colocar entre eles o operador booleano OR, e deixar sempre, pessoal, aquele termo provindo da caixinha sem parênteses. Ele deverá estar da forma que veio da base de dados, tá? Como, por exemplo, aqui, esse é o primeiro termo de atletas, né, que veio daquela caixinha que eu expliquei para vocês lá da base entre termos. E aí, para realizar a estratégia de busca, é de uma forma muito semelhante, tá? Vocês irão unir os termos por, os termos sinônimos, e por fim, para unir de forma, para fazer uma interseção entre as linhas de pesquisa, vocês irão utilizar o operador booleano AND, tá? Na base de dados Embase, vocês irão também utilizar um recurso para exportar esses resultados para um software de referenciação, seja o Ryan, o EndNote ou o Mendeley. Clicando em Export, vocês irão selecionar a quantidade de estudos que você quer
fazer esse download para, por fim, inserir nessas plataformas. E aí vocês irão depois clicar aqui em exportar, porque ele já vai salvar os seus resultados em um formato RIS. E aqui também na Embase, ele te envia os resultados, os artigos mais recentes daquela sua estratégia de busca. Então, vocês podem clicar aqui em me enviar um alerta por e-mail, e aí ele vai pedir só para que você realize um login, porque aí ele já vai associar a sua conta a essa sua estratégia de busca. E aí, feito o login, ele já realiza esse comando de sempre mandar para você os artigos mais recentes sobre a estratégia de busca. Então, era esse conteúdo teórico que eu tenho para discutir com vocês. Agora podemos entrar mais um pouco na prática, tá? Mas agradeço bastante a atenção de vocês.